Fala, galera Coral, é tempo de Santa Cruz na área, o palco da decisão de domingo entre Altos e Santa Cruz está em escombros. Vamos falar mais sobre o Lindolfo Monteiro, estádio onde o jogo vai ser realizado. Antes, porém, queria pedir a você, se esse vídeo chegou até você, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa teu like, compartilha e comenta. Compartilha nos grupos do WhatsApp de Santa Cruzense, a qual você faz parte, e comenta. Compartilha, se puder, hypa o vídeo. É muito importante para a gente que está iniciando o trabalho, né? Se você também quer ser um contribuinte do nosso projeto, um canal que tem por finalidade fazer análises em relação ao Santa Cruz, e daqui a pouco com quadros, né, relativos à história do clube, tá aí o Pix passando aí embaixo, você pode ser um colaborador, e aí a quantia fica a seu critério. Ou então, você pode se tornar membro do nosso canal, ao lado do botão inscreva-se, tem aí seja membro, existem 2 planos, você escolhe o que lhe convém. O nosso vídeo tem um oferecimento da Realiza Reformas e Construções. Realiza Reformas e Construções, atende em toda a região metropolitana, problemas em casa, com encanação, com fiação, quer fazer alguma reforma? Realiza Reformas e Construções, telefone 819-9977-0818, 819-9977-0818, e o nosso arroba no Instagram, @realiza construções. Fala com o nosso amigo Winnick e o nosso amigo Felipe, diz que veio através do canal É Tempo do Santa Cruz e receberá um desconto. Bom, torcedor, notícias vindas de Teresina dá a entender que o palco do jogo entre Altos e Santa Cruz está numa situação precária, o que não é nenhuma desculpa para uma eventual desclassificação, evidentemente, não é nenhuma novidade em se tratando do lamaçal e do lodaçal que é a Série D, ou seja, nós estamos na última divisão do Campeonato Brasileiro. Não é nenhuma novidade porque, infelizmente, o Piauí é um estado nordeste que não cresceu em termos de futebol e não era de se esperar grande estrutura. E não é novidade para a torcida Santa Cruz falar em precariedade, uma vez que nós temos um estado plasticamente e simbolicamente importante na memória do torcedor, mas que, na sua funcionalidade, demonstra uma precariedade tamanha. Bom, há pouco, na resenha do nosso amigo Jorge Soares, o repórter direto de Teresina entrou com um boletim do Altos e disse que o estádio Lindolfo Monteiro, capacidade para 5.000 pessoas, estaria passando por uma vistoria do Corpo de Bombeiro, porque desses 5.000 lugares, apenas 2.500 estavam liberados. E a tendência é que, em aprovado, a capacidade total seja liberada, ou seja, para um público de 5.000 pessoas, e aí a obrigatoriedade do ingresso de visitante de 10%, será que ficaria com 500 ingressos, 4.500 para o Altos, que leva, em média, 200, 175 torcedores por jogo. E, ao ser perguntado por Jorge Soares, o repórter de Teresina, ele fez considerações sequenciais que é, assim, estarrecedora. O jogo vai ser às 18 horas, então ele pontuou logo a questão de por que o jogo ser no Lindolfo Monteiro e não no Albertão, né? Se o Albertão tem capacidade atual para 26.000 pessoas. E o jogo vai para o Lindolfo Monteiro. Às 18 horas, a iluminação é precária. Ele disse que é como se você estivesse olhando para uma estufa. A iluminação, que é fraca,
ela pega apenas o campo de jogo, as arquibancadas ficam às escuras. Ele disse que a imprensa de Recife que for trabalhar no jogo vai ter sérias dificuldades, porque não tem muitas cabines de rádio. Então vão ter que trabalhar no meio da torcida, nas cadeiras, improvisado. O estádio não possui internet. O estacionamento é reduzidíssimo. O estádio, durante a semana, é utilizado como terminal rodoviário. O gramado extremamente irregular, os banheiros sem portas e algumas cadeiras sem assento. Então, esse é o palco que o Santa Cruz deixou para decidir a sua vida de permanência ou não no campeonato. É lógico que o Altos não tem nada a ver com isso. É lógico que o Santa Cruz, se quer classificar, tem que passar por cima disso tudo. Mas veja que ponto levaram o Santa Cruz a ter que se apresentar, a ter que jogar numas condições que talvez pelada de fim de ano organizada não seria num ambiente assim. Eu não sei como é que a CBF permite que um jogo classificatório seja realizado num palco desse, tendo um outro na cidade bem melhor. Serve de desculpa? Não serve de desculpa. Mais uma vez, trago aqui a ideia de que a classificação do Santa Cruz passa muito pelo próprio Santa Cruz, pela vontade dos jogadores e pela percepção do seu comandante técnico de que é um jogo para uma estratégia específica. Ele já viu o time do Altos jogar. Talvez o primeiro tempo que o Altos jogou aqui, o campo de jogo lá não permita que ele faça. Além disso, o Altos fez o primeiro tempo que fez aqui, muito pela permissividade do meio-campo do Santa Cruz. Não porque os jogadores permitiram espontaneamente, mas a disposição do time em campo deixou o time vulnerável ao ponto do Altos se sentir extremamente à vontade, trocar passe com muita liberdade. Por isso, o treinador tem que montar um esquema, ao meu ver, congestionando o meio. Na minha visão, com 3 volantes. Balotelli, Favela e mais um. Se ele quiser mais um de contenção, Jonatas Paulista entra, Favela adianta e encosta em William Júnior. Se ele não achar por bem o Jonatas Paulista, ele permanece com Gabriel Galhardo, ficando Balotelli, Favela, Gabriel Galhardo como terceiro homem, encostando em William Júnior. Abriria a mão dos pontas, no máximo utilizaria um, e jogaria com o Galhardo, que não tem o que fazer. Na minha visão, treinador, ele era banco, mas com esse treinador, ele não é banco, porque ele demonstrou que ele tem poder sobre o treinador. Isso ficou muito claro no jogo passado, na medida que ele se direciona ao treinador questionando. E não tem nada contra o questionamento de um jogador, mas a forma veemente como ele fez mediante a 42 mil pessoas, é muito sintomático isso. E eu jogava com um meio-campo preenchido, com o terceiro homem se aproximando de William Júnior. Porque o William Júnior, ele tem uma característica, ele não é longe de ser craque, não. Ele é um jogador até que eu não permaneceria com ele. Mas ele é um jogador que, com a bola no pé, ele tem bons passes, ele tem bons lançamentos, ele faz boa infiltração, tem boa visão de jogo. O que não pode acontecer com o William Júnior é ele ficar espaçado nos setores, porque aí ele não tem a velocidade suficiente e durante o jogo vai passar a sensação de que ele está andando em campo, porque ele não tem essa velocidade. Num time agrupado, ele vai fazer o agrupamento dos jogadores fará com que ele apareça no jogo. Por quê?
porque vai criar opções de linha de passe, e aí ele aparece com maior facilidade. Agora, se o treinador está fazendo isso, se o treinador está treinando isso, aí é uma outra história, aí é uma outra coisa. Chega a notícia também de que a Mix Experience, que tem os bares do Santa Cruz e que tinha programado uma fanfest, ou seja, telão para que a torcida do Santa Cruz visse o jogo, praticamente cancelou a sua ação. Os motivos ainda não foram explicados. Há quem diga com medo de uma possível reação da torcida caso venha uma eliminação, ou seja, o clube não é capaz de organizar uma festa ou um local para se ver o jogo, porque não há segurança necessária, enfim. A Mix apagou o post. Vamos esperar o pronunciamento oficial, obviamente. Tudo que a gente está falando aqui é supostamente, né? Supostamente. Mas o palco da decisão é esse. A torcida do Santa Cruz vai ficar atrás do gol, no ingresso de R$100. É lógico que aí vão tentar apelar à presença da torcida do Santa Cruz para ver se faz um caixa. E é o Santa Cruz montar uma estratégia correta para um jogo específico. É jogo a jogo. Esse jogo tem características específicas. Cabe ao treinador estudá-las, treiná-las, para que o time venha a executar. Hoje à noite, teremos uma live, um bate-papo com o torcedor, nossa primeira live da semana, e a segunda será no dia anterior ao jogo, a live Rivotril 3. É tempo de Santa Cruz.